Opa, meu nome é Rodolfo Crispim, sou proprietário da Smart Money Makers e estou aqui para conversar com os pais ou familiares dos supostamente Young Digital Warriors, né? Esse é um projeto que eu criei nos últimos dias, né? Por algumas necessidades que nós temos tido aqui na nossa empresa, né? Mas deixa eu te falar um pouco mais, pai, mãe, o avô e avó, tio e tia, quem quer que seja você que esteja assistindo esse vídeo, da onde saiu a necessidade de nós criarmos esse programa, né? Bom, eu faço parte de uma igreja, né? E tenho me relacionado, assim, com muitas famílias, né? E tenho visto, assim, muitos problemas espalhados aí por todos os lados, né? Um desses problemas é que nós precisamos, né? O reino tem precisado de pessoas para trabalhar, principalmente nas tarefas digitais, né? Que é na mídia, né? Nos vídeos, transmissão, edição de fotos, essas coisas todas, criação de artes, né? E nós vimos o seguinte, o que é que eu venho percebendo, né? Os adultos sempre muito preocupados, os adultos sempre muito ocupados, né? Com muitas coisas, né? E muitas vezes sem habilidade nenhuma nessas áreas, né? E eu tenho visto, pelo contrário, jovens e adolescentes completamente ociosos, despreparados, sem direção e mais do que isso, entregues a determinadas coisas que a gente não acha que seriam produtivas para formação, para uma pessoa em formação, né? Como é, por exemplo, as distrações que chegam através das telas, né? O celular, o computador, a própria TV, né? Pela internet e tudo mais. Então, isso tem me deixado muito angustiado nos últimos tempos, né? E me fez tomar uma atitude, né? Como cristão, me fez tomar uma atitude que é de ter compaixão com o próximo e ajudar. Até porque na própria escritura diz que se você pode ajudar e não ajuda, você peca, né? Então, o que eu fiz, né, nesses últimos dias? Pensei, bolando, assim, oportunidades de como ajustar, de como ajudar essa galera toda, né? Não só os jovens, mas também os pais, né? Na condição da formatação dessa pessoa aí no futuro. Não tem nada a ver com religião, tá? Mas tem a ver com cidadania, tem a ver com sociedade, tem a ver com o bem viver, né? Tem a ver com muitas outras coisas, né? E que, sim, são extremamente necessárias na formatação de um novo cidadão, né? Então eu, como recebi de Deus muitas coisas, né, imerecidamente, né, então hoje eu me sinto na responsabilidade de devolver um pouco dessas coisas para o povo de Deus, né, ainda que não tenho o mínimo interesse de saber que religião você é e se você tem a mesma crença que eu ou não, isso não importa. O que importa é eu tratar o próximo como eu gostaria de ter sido tratado ou gostaria de ser tratado, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Então, é isso que eu estou fazendo nos próximos dias, aliás, nos próximos meses, né? Vou estar desenvolvendo um projeto que é o projeto chamado, né, Young Digital Warriors. Às vezes eu olho aqui pro lado, porque eu tenho mais outras duas telas aqui, onde uma eu olho a imagem, a outra eu olho um tema que eu quero falar com vocês e mostrar para vocês o que será esse programa nos próximos dias, né? Então, contando um pouco, eu tenho aí já próximo dos meus 50 anos de idade, né? Muita experiência vivida em muitos lugares diferentes, né? A minha formação, eu sou engenheiro mecânico de formação lá no Brasil, né? Por uma grande universidade federal. E tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas, né, multinacionais, grandes empresas no Brasil e multinacionais. Tive a oportunidade de trabalhar em 17 países diferentes, né, com gente de todos os tipos e culturas, vamos dizer assim, né. E essa bagagem me mostrou algumas coisas que, no decorrer da minha vida, poderia ter sido diferentes, né?
E hoje, quando eu tenho, por ter esse discernimento, eu enxergo muitas possibilidades nos jovens de hoje, né? Não só nos jovens, mas nos adultos também, de poderem ter a oportunidade de trilhar um caminho diferente, mas requerem aí um suporte, uma ajuda, uma direção de alguém que já trilhou esse caminho, né? Então, mais uma vez falando, eu decidi criar este programa, né? E, bom, eu tava falando, às vezes, pessoal, minha cabeça gira demais, pensa em muitas coisas e tudo mais, às vezes eu acabo me afastando um pouco do tema. E eu estava contando aqui um pouco da minha formação, né? E ao longo do tempo eu vi que, por exemplo, quando eu me formei há 30 anos atrás, mais de 30 anos atrás, quando eu me formei engenheiro, o primeiro dia de trabalho que eu dei na minha vida foi um dia seguinte depois da minha formatura, né? Então, ou seja, naquela época, para você arrumar um bom emprego, você tinha que ter um estudo. E eu tive a sorte da minha família poder ter tido a oportunidade de custear os meus estudos, né? Apesar de eu estudar na Universidade Federal, mas tinha todos os outros custos envolvidos, né? Mas me permitiram que eu estudasse antes de trabalhar. Então, eu fui ter meu primeiro trabalho, meu primeiro emprego com 21, 22 anos de idade, né? Porém, os tempos mudaram, né? E nos dias de hoje, 30 anos depois, é inadmissível um jovem de 14 ou 15 anos de idade, com os recursos que nós temos hoje abundantes na nossa casa, como computadores, celulares, dispositivos de toda sorte, é inadmissível um jovem de 14, 15 anos de idade já não estar ganhando dinheiro dentro da sua própria casa. Inadmissível não, né, Rodolfo? Porque você não pode mandar na minha casa. Eu quero que meus filhos tenham a oportunidade de viver a adolescência, a juventude, a infância, sem precisar se preocupar com dinheiro nem nada. Então, entendi. Eu espero e vou começar a orar para que eles não percam você nesse meio do caminho, né? Ou vocês nesse meio do caminho, né? E eu digo o seguinte: o mundo de 30 anos atrás era diferente do mundo de hoje também, né? O mundo de 30 anos atrás não tinha tantas distrações e nem tinham tantas armadilhas que nem eu tenho visto no mundo de hoje. Então, o jovinho bobinho que eu fui boca aberta há 30 anos atrás não sobrevive mais nos dias de hoje, né? O mundo tem tido malícias, né? As trevas têm usado de estratégias muito mais avançadas para capturar os jovens espalhados mundo afora, né? E é muito fácil capturar todos eles por eles não terem aí muitas vezes a identidade revelada, não terem aí orientação, direção suficiente para barrar qualquer que sejam essas armadilhas nas vidas dele, né? Então, há 30 anos atrás era muito menos provável que a gente caísse em determinadas armadilhas, porque elas não existiam, né? Então era mais fácil. Hoje não, hoje é muito fácil, né? Então, o que é a minha proposta, né? A minha proposta vem da necessidade de mão de obra também. Eu não preciso ser leviano a ponto de dizer que eu estou só entregando o meu tempo, o meu trabalho, o meu dinheiro para causar um bem na vida das outras pessoas. É claro que eu tenho interesse por trás disso. E o meu interesse tem que ficar muito claro para vocês poderem tomar a decisão de vocês como família, né? O meu interesse é formar mão de obra para me ajudar, né, como prestador de serviço, e também fazer com que essa mão de obra, aí vem o outro lado, né, fazer com que essa mão de obra esteja também preparada para entrar no mercado de trabalho antes mesmo de ter uma formação oficial na escola, né, uma formação universitária ou qualquer dessas questões, né, porque não há tempo mais a perder. O mundo tem tomado uma velocidade, um pace completamente insano. Então,
A barreira que nós tínhamos para entrar no mercado, antigamente, só era suplantado depois dos 20, 21, 22 anos de idade. Hoje não, com 14, 15 anos de idade, o jovem já tem a possibilidade de estar entrando no mercado de trabalho, né? Sem prejuízo das outras coisas, sem prejuízo da adolescência, sem prejuízo da juventude, sem prejuízo do seu tempo de formação, sem nenhum prejuízo, né? Porque as distrações hoje estão muito grandes. Basta substituir um pouco de distração por intenção, né? Então, o que eu estou prestes a propor é formar essa galera para que eles estejam prontos para não só poderem prestar trabalho, prestar serviço para outras pessoas, mas também monetizar a si próprios, né? Antigamente, há 20, 30 anos atrás, as relações de negócio aconteciam divididos por uma mesa. Alguém de um lado da mesa, alguém do outro lado da mesa, a mesa no meio, onde ali se havia uma discussão, né, uma negociação, e dali saía um business. Nos dias de hoje, isso não acontece mais, não tem mais uma mesa. Nos dias de hoje, você tem a internet e uma tela na sua frente, né? Não necessariamente você está face to face com a outra pessoa. Então, as relações mudaram e as relações agora acontecem pela internet, pelo celular e pelo computador e tudo mais. E se esse jovem profissional que está prestes a entrar no mercado nos próximos anos não tiver essas expertises, ele vai estar realmente muito trucado, né? Esses dias atrás, eu estava conversando com um amigo, que é uma pessoa de muito discernimento, um profissional de muito sucesso, tem uma carreira brilhante, né? E ele estava me relatando a necessidade que ele estava tendo de controlar o acesso dos filhos ao telefone celular e à internet. E aí eu questionei a ele o seguinte, e aí, como é que você está fazendo, né? Ele disse o seguinte, não, eu reduzi o tempo de tela dele de 12 horas para 2 horas. E aí eu já vi muitos estudos em relação a isso e coloquei uma visão um pouco diferente para ele. Olha, cuidado, porque você pode estar tomando o futuro do seu filho hoje, né? Você pode estar apagando uma parte do futuro do seu filho ou embaçando uma parte do futuro do seu filho por simplesmente punir o mau uso, né? 12 horas de mau uso com o desuso. Diz assim, você não vai usar mais. E essa, na verdade, não é a melhor estratégia, né? Então, a melhor estratégia é punir o mau uso, talvez não punir, né? Punir é uma palavra meio dura, né? Mas vamos usar ela no sentido, você me entende, né, pessoal, que eu não estou falando nesse sentido de punir. Mas vamos controlar o mau uso com o bom uso, né? Então, ou seja, tudo bem você ficar 12 horas no celular, mas que seja dessas 12 horas, 10 horas, 11 horas produzindo algo que seja produtivo na sua vida ou na vida da sua família ou de quem quer que seja, né? Então, hoje, o futuro dos profissionais está atrelado incondicionalmente à utilização desses dispositivos, os smart devices, mais a internet. O que precisa ser feito é dar a eles o motivo para eles usarem isso de forma correta, né? Eu tenho visto muito do seguinte, né? Profissionais muito mal pagos no mercado. Por quê? Não porque não tem conhecimento, não porque não tem capacidade, estrutura, nem nada. Mas é porque, por exemplo, não sabem criar e vender a sua própria marca pessoal, né? Então, ou seja, então hoje, parte do que você vai ganhar no futuro depende da sua construção, da construção da sua marca pessoal própria. Então, se você não tem ferramentas para fazer isso ou faz de forma completamente aleatória, o seu branding lá na frente vai ser um brand fraco, a ponto de você não ser valorizado por você não ter construído ao longo do tempo uma imagem adequada sobre você mesmo, né?
Então, tenho visto muita gente estragar o seu brand, estragar a sua imagem nas redes sociais e tudo mais, né? E isso por agora parece ser cool, legal, né? Mas lá na frente vai ser cobrado um preço que as pessoas não têm ideia do que possa ser gerado, né? Só para que vocês entendam, por exemplo, já há departamentos de imigração de vários países que estão usando o que você posta na rede social para traçar o seu perfil. Se você é contra, a favor de determinada coisa e tudo mais. Então, será que os senhores estão tomando conta da imagem futura dos seus filhos ou jovens lá na frente? Será que eles estão cuidando disso também? Então, o que nós nos propomos a fazer é ensinar, dar um propósito diferente a esse tempo que eles passam na frente da tela e conectados à internet, né? Então, para isso eu quero mostrar um negócio aqui. Olha aqui para essa minha outra tela aqui, né, que eu quero mostrar umas coisas. Eu tenho um planejamento na nossa empresa, né? Esse é o meu planejamento empresarial 2023, 2024, 2025. Tem 1 trilhão de coisas aqui, né? Só para vocês entenderem a magnitude desse negócio, vou deixar ele pequenininho, mostrar aqui algumas coisas que eu tenho aqui planejadas. Algumas dessas coisas já estão em andamento, outras estão aguardando, porque eu não tenho quem me ajude, né, por enquanto, mas vou ter justamente o intuito desse trabalho. Eu estou mostrando só aqui uma daquelas perninhas abertas, né? É praticamente infindável, né? É praticamente, vamos dizer assim, inimaginável, né? Então aqui eu tenho muita coisa para desenvolver ou já desenvolvida que precisa ser melhorada, né? E aí uma dessas perninhas seria aqui, ó, um programa de caridade, né? Onde eu estou devolvendo um pouco para o mundo aquilo que Deus me deu com muita graça, né? Apesar de muitas vezes ser imerecido, né? Mas Deus sempre colocou a mão sobre mim e me deu mais do que eu mereço. Então eu tenho que retribuir isso transbordando na vida de outras pessoas, e é por isso que eu acredito, né? Eu tenho fé de que Deus vai continuar me suprindo, porque a fonte é ilimitada, né? Então ela vai continuar me suprindo de todas as coisas que eu preciso, que eu quero, né? Justamente porque eu não retenho comigo. Justamente porque eu transbordo na vida de outras pessoas, né? Algumas coisas eu posso transbordar simplesmente transbordando e outras não, é o meu trabalho, então o meu trabalho tem que ser remunerado também, né? Então, nesse programa Digital Young Warriors, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos hoje, a partir das próximas semanas, né? Imagino que estou gravando esse vídeo aqui no dia 27, né, de agosto de 2024, aqui eu tenho um esboço do que vai ser esse programa, né? Em 2020 eu estava em São Paulo no período da pandemia, né? Participei de uma mentoria que não era nada barato, mas era com alguém muito capaz no mercado, né? Hoje, talvez o maior do Brasil, dos maiores do Brasil, né? Geradores de conteúdo, né? E na época eu paguei 12 mil e alguma coisa, eu e a minha esposa, né? Cada um 12 mil, e nós fizemos uma mentoria monstruosa na época, né? Então, de lá para cá, algumas coisas mudaram, né? Algumas coisas melhoraram, né? Outras deixaram de existir. Só para vocês entenderem, nós estamos falando de 4 anos atrás, né? Exatamente 4 anos. 4 anos, porque nós participamos dessa mentoria em setembro de 2020. E agora, 4 anos, né? Estamos chegando a setembro, 4 anos depois, algumas coisas já não fazem mais sentido, deixaram de existir, mas coisas novas entraram, né? E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui, qual seria o programa que nós temos aqui. Não vou mostrar em detalhes, nós temos aqui muitos detalhes, né? Mas eu vou deixar fechadinho aqui para não assustar vocês e nem nada, né? Então nós vamos falar de AI, ou em Artificial Intelligence, né? Ou as ferramentas de AI que podem ajudar a gente nos nossos business, né?
Então tem 1 trilhão de ferramentas que podem fazer 1 trilhão de coisas ao nosso favor, né? Então aqui essa lista só cresce todos os dias, né? Vou ensinar essa galera também a fazer gestão e fazerem, por exemplo, um mapa mental, mapas mentais como esse aqui, né? Para organizar as ideias deles. Muitas vezes eles têm muitas ideias e não tem como organizar, né? Vamos ajudar essa galera a criar planos de ação. Uma vida sem plano não tem resultado e não tem propósito, né? Então vamos criar planos de ação, ou seja, ajudar essa galera a se organizar seu plano de ação. Vamos falar de copywriting. O que é isso, Rodolfo? Copywriting. Copywriting é escrever de uma forma que as pessoas façam aquilo que você quer que elas façam sem elas perceberem. Então tem toda uma técnica para isso. Muitas vezes vocês são capturados por essas técnicas, algumas pessoas mais ou menos, né? Então nós vamos aprender lá gatilhos mentais, alguns, vou ensinar alguns aqui para vocês, da escassez, urgência, prova social, autoridade, reciprocidade, compromisso, afinidade, história e narrativa. Então ensinar essa galera a usar essas coisas todas. Tem protocolos de como fazer isso. Isso aqui não é na loucura, não, escrever de qualquer jeito, não. Vamos ensinar protocolos aí, né? Pessoas ganham milhões quando dominam essa técnica aqui de copywriting, né? Ensinar web design. Se você não tem presença digital com web design, com um site, você não tem nada. Hoje é muito fácil fazer isso, não precisa saber programar, não precisa fazer nada. Ferramentas drag and drop, que você pega, arrasta lá, solta naquele lugarzinho que você quer que ela fique, e ela fica. Muito fácil, de graça, não gasta nada, né? Existem hospedagens grátis para fazer isso, e essa galera vai aprender a fazer um site em um dia, né? Só para vocês entenderem. Funil de vendas. Hoje não são sitezinhos mais, né? Na maior parte das vezes, quando você entra numa pagininha, ela já não é mais uma pagininha inocente. Por trás daquela pagininha existe uma tonelada de algoritmos, de cookies e de tudo mais, né? Desculpem. Inclusive, existe nessas páginas a possibilidade de vender e existe a possibilidade das pessoas comprarem através dessas páginas, né? Isso é o que a gente chama de funil de vendas. Com certeza vocês já devem ter entrado aí nesses funis de vendas. Então nós temos edição de fotos, edição de vídeo, né? Uma carência muito grande no mercado. Se você é um editor de vídeo medíocre, você já não dá conta de atender a todos os seus clientes se você se vender como um freelancer na internet, né? Se você vender suas horas como freelancer fazendo edição de vídeos para outras pessoas, né? Broadcasting, muito legal, broadcasting, um negócio que a galera tem gostado demais agora, lives, podcast, entre outras coisas, né? Vamos ensinar essa galera a fazer isso, né? Plataformas de curso online, né? Importantíssimo. Construção de plataformas, setup de plataformas online, de cursos, de treinamentos, é importantíssimo hoje fazer, até para você, que sabe alguma coisa, precisar poder vender seu produto, seu curso. Automações. Automações significa o seguinte: uma vez startado uma ação ou reação, umas centenas, dezenas ou centenas de outras reações vão ser startadas automaticamente por sistemas. O envio de um e-mail, o envio de uma mensagem, um cadastro em algum lugar, uma sequência de e-mails, uma sequência de campanhas, inscrições e tudo mais. Então nós temos muitas automações para fazer, né? Ninguém dá mais conta de ficar fazendo no manualzinho assim, ó, digitando não, né? Social media, muito bem, social media hoje é uma profissãozinha que deve perder força, mas ela é necessária, porque vocês precisam cuidar da marca pessoal de vocês, né, para não ter o seu futuro embaçado pelo que vocês postam nos dias de hoje. E mais do que isso, essas mídias sociais, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp,
elas são importantíssimas para a construção de riqueza, porque é através delas que nós vendemos, é através dela que nós capturamos possíveis clientes. Então existe uma máxima que diz o seguinte: se você não está vendendo nada nas redes sociais, você é o produto, né? Então é muito provável você que está assistindo esse vídeo aqui seja o produto. Você está sendo vendido para, ou pelo menos as suas informações, né? Vamos usar bem as palavras. As suas informações estão sendo vendidas para pessoas como eu que buscam vender na internet. Então tá na hora de você pular para o outro lado, né? E começar a vender também, ainda que não seja um produto ou um serviço, mas seja capitalizar a sua imagem, né? Então essas redes sociais são poderosíssimas, né? E aí tem uma outra coisa. Depois, tudo isso aqui tem uma sequência lógica para que as coisas não se atropelem, né? E a gente termina esse programa com e-commerce, né? Ou lojas online, né? Ou e-commerce dropshipping, a modalidade dropshipping, né? Porém, para que isso aqui aconteça, para que você consiga vender na internet, você precisa ter um recurso, né? Porque uma loja na internet não vende nada sozinho, né? Nós temos aqui algumas lojas que estão lá no piloto automático na internet que não vendem nada. Lojas que já venderam milhares de libras por dia, não vende um centavo. Se não tiver o quê? Tráfego pago. O que é isso? Propaganda em cima delas. Se você não entregar a campanha de vendas dos seus produtos ou da sua loja ou da sua marca para as pessoas, elas não vão comprar, não vão te achar na internet, né? Porém, precisa de dinheiro, né? Então, por isso que a gente deixou essas duas formações por último, porque se a galera começar aqui no início, fazendo aqui essas coisas de forma correta e adequada, elas vão conseguir ganhar dinheiro para poder investir aqui no final. E eu tenho certeza que eu comecei a ganhar dinheiro no primeiro dia de trabalho, aos 21, 22 anos de idade, vai ter muitos adolescentes com 14, 15, 16 anos de idade vão começar a ganhar dinheiro dentro de casa. Dentro de casa com as coisas que eles já têm e que estão desperdiçando. Tempo, estão desperdiçando, internet que estão usando de forma inadequada, celulares, computadores que estão sendo usados única e exclusivamente para distrações, passam a ser ferramentas poderosas na construção desse futuro aí, né? Então esse é basicamente o programa que eu quero apresentar para vocês. Ninguém se sinta constrangido a entrar, só entre se tiver no seu interesse, dentro da sua perspectiva de futuro, apesar de que eu acho que ninguém vai viver sem essas coisas nos próximos anos, né? Pense e reflita aí, tô dando uma oportunidade gigante. Poderia cobrar aqui 10 mil reais ou 2 mil libras por um programa como esse, vou dar de graça. Mas tem um preço, tem um valor. Não vou permitir que pessoas fiquem apenas de braços cruzados lá dentro do programa. Então vai ter muito exercício, nada que atrapalhe o dia a dia, né? Dos seus adolescentes ou jovens, né? Ou até mesmo de você, de repente, né? Então vai ter um custo para isso. Vai ter que sangrar não, porque quem sangrou por nós só foi um só, né? Mas vai ter que suar. Vai ter que suar para participar, porque vão ter tarefas, né? Opa, tem alguém me ligando aqui, não vou atender agora, já termina a ligação. Vídeo gravado é assim mesmo. E aí o que acontece? Né? Nesse período, aquelas pessoas que eu for percebendo que não forem tendo interesse, eu simplesmente vou excluindo do programa, porque não quero pessoas que não têm um perfil de guerreiro. O guerreiro, ele não desiste da batalha enquanto ele não vence. Então, aqueles guerreirinhos, Nutelinha, mimimi, mamamá, não, isso aí não quero perto de mim, não quero perto daqueles outros guerreiros, porque esses aí podem trazer problema pra gente, né?
Então, queridos, esse é mais ou menos o intuito deste programa. Não sei nem quantos minutos, já tô aqui quase 30 minutos falando com vocês, mas eu acho que tudo que eu falei aqui tem uma certa relevância, precisava ser falado para que você entenda tudo isso, tá? Vai existir um programa, vai existir uma implicação legal para essas coisas, né? Então nós vamos ter contratos, termos de confidencialidade, essas coisas todas, né? Para que a gente dê também uma lesura no processo, né? E que estejam todos protegidos nessa jornada, ok? Então, aqui embaixo vai ter um outro vídeo destinado para os jovens, os adolescentes, né? Para que eles entendam também como é que é esse programa, talvez um pouco menos conceitual e mais na prática, mostrando para eles aqui a prática desse programa, né? E aí vai ter um botão de inscrição muito simples, né? Em que a gente vai ter ali o nome, o endereço de e-mail e o telefone, né? E aí, uma vez feito esse cadastro, você pode também já na próxima página entrar no grupo do WhatsApp, onde algumas pessoas já estão lá te esperando, né? E eu já estou lá compartilhando alguns conteúdos, né? E aí, nas próximas semanas, a gente vai definir as primeiras reuniões para iniciarmos o processo, o projeto daqui em diante, né? Então, é isso aí, queridos. Bom, espero que vocês tenham entendido o intuito e espero poder semear na vida de vocês parte dos frutos que eu já recebi, que eu tenho na minha vida, né? Que hoje frutos muito, muito doces, né? Graças a Deus. Mas é o seguinte, dos meus frutos, só quem come sou eu. Agora, se você estiver disposto a receber sementes destes frutos, é comigo, porque eu tenho várias sementes para plantar na vida de vocês e que certamente, se forem regadas, se forem cultivadas, vão gerar frutos tão doces ou até mais doces do que os frutos que eu tenho hoje. Então prestem atenção nesse princípio, né? Que vocês não vão se dar mal, ok? Bom, foi muito bom estar aqui com vocês esse tempo e espero conhecê-los em breve, de repente, em alguma reunião online. E estamos lá, prestes a iniciar essa jornada de formação de pessoas normais em guerreiros digitais da Smart Money Makers. See you, guys! Nos vemos aí já, em alguns outros vídeos ou em alguma reunião como essa aí, ok? See you!